As duas apreciações parlamentares que estamos agora a discutir, para além de incidirem sobre o mesmo diploma, o Decreto-Lei 29 de 2010, de 1 de abril, coincidem ainda nas preocupações, ou seja, na necessidade de transparência dos procedimentos que deve nortear a contratação pública e a consequente defesa do interesse público. E consequente porque, quando falta transparência nos contratos públicos, temos fortes razões para duvidar da salvaguarda do interesse público, porque, de facto, se esse estiver devidamente assegurado, não há, pois, motivos para que os contratos públicos não sejam completamente transparentes. A forma como a Parque Escolar tem vindo a proceder à contratação por ajuste direto, nomeadamente de projetos de arquitetura, é um exemplo claro daquilo que o Estado não deve fazer. A pressa não pode justificar esta falta de transparência, até porque a situação do nosso parque escolar não ficou assim de um dia para o outro. Já há muito que se tem vindo a degradar perante a passividade dos partidos com responsabilidade na governação. E sem prejuízo de considerarmos que a situação é urgente, que a intervenção no nosso parque escolar reclama medidas urgentes, também consideramos que essa intervenção deve ser feita dentro das regras da transparência democrática. Acresce ainda que a legislação que enquadra a contratação pública já ela própria prevê mecanismos que possibilitam contratos com celeridade e, portanto, não se compreendem os motivos que justificam o facto da Parque Escolar ser investida de uma autoridade e de um regime de exceção que lhe permite estar isenta das obrigações que são impostas às restantes entidades públicas como se pertencesse a outro mundo. E, de facto, assim parece. Desde o seu nascimento, o decreto que a criou atribuiu-lhe logo um regime de exceção no que diz respeito à aquisição de bens e serviços. Posteriormente, em 2008, o Governo aprovou o Código dos Contratos Públicos, aplicável a todas as entidades públicas e serviços públicos, mas abre uma exceção ao parque escolar, que vê reforçada a sua natureza de excepcionalidade no que diz respeito à contratação pública, através do Decreto 34 de 2009. E apesar deste regime de exceção ter levado a situações, como aliás aquelas que já foram aqui referidas, sobretudo com os gabinetes projetistas, com simulação de consultas, com contratos distintos, mas elaborados pelos mesmíssimos gabinetes de arquitetura e para as mesmíssimas escolas, o Governo insiste na prorrogação do prazo das medidas excepcionais de contratação pública no âmbito da prossecução do objeto da Parque Escolar. E aqui era oportuno agora perguntar se, para além destas excepcionalidades todas, que aliás ninguém compreende, se a Parque Escolar também não persegue o interesse público. Se o persegue, deverá contratar com toda a transparência, fator essencial para salvaguardar o interesse público. Para contratar com toda a transparência, deverá estar sujeita às mesmas regras de contratação das restantes entidades públicas, portanto, sujeita ao Código dos Contratos Públicos. Foi, aliás, para isso que ele foi criado e foi, aliás, por isso que ele foi designado, o Código dos Contratos Públicos, porque senão passaria a ser o Código dos Contratos Públicos quase todos.